Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio. Ao longo de todas estas semanas, eu tenho vindo a trazer aqui neste podcast os meus amigos da rádio. Amigos que eu fiz ao longo da vida, que trabalharam comigo e que se mantêm ligados, apesar de às vezes não falarmos todos os dias, ou praticamente às vezes falamos ano a ano. É o caso deste meu amigo que eu trago hoje, que é o Carlos Duarte Bastos. Ele trabalhou comigo na Rádio Clube de Caldas e fomos muito felizes naquela altura. Neste momento está noutras andanças. Carlos, muito obrigado por teres vindo até aqui aos meus amigos na rádio. São os teus amigos da rádio e são os teus amigos de qualquer lado. É, exatamente. São aqui através desta plataforma, mas também são com um café à frente, numa mesa qualquer de esplanada, são amigos em todas as ocasiões. Mas acho muita graça. Olha, obrigado pelo convite. E acho graça de facto de teres chamado ao teu podcast os amigos da rádio, porque também são muitas as amizades que vamos fazendo ao longo destes anos, não é? E muita gente, como estavas a dizer, muita gente que não falamos todos os dias, mesmo com aqueles nossos vizinhos, às vezes da porta do lado, ou com os amigos com quem vamos jogar a bola, também às vezes não falas, e com o da rádio também se passa muito tempo em que nós também não falamos uns com os outros, mas cada vez que pegamos no telefone é quase como se tivesse sido no dia anterior. Não há grandes cerimónias. Então, como é que é? Vamos lá embora. E a conversa pega logo dali. Exatamente. Parabéns pelo Sporting. Pronto, agora já que é para começar por aí. Exatamente. Parabéns depois destes anos todos à espera. Parabéns para o teu Sporting. Epá, obrigado. Mas olha que o teu Benfica, e nós estamos a gravar isto exatamente num dia depois de um Benfica Sporting, em que o Benfica jogou bem e o Sporting jogou menos bem e ganharam por 4-3. Mas se o jogo tivesse sim, mas eu não gosto, mais mas eu meia depois hora, não a coisa tinha ficado consolação, melhor. que isso depois faz-me lembrar um bocado. Agora vou-te mandar a farpa, que isto depois faz-me lembrar um bocadinho como era o Sporting. Pronto, o campeonato já estava ganho, que se ganhassem ao Benfica, e eu não me apetece. Não me apetece ganhar mais uns campeonatos. E uma taça, só qualquer coisa. Oh, Carlos, o Benfica é... Agora vamos estragar isto com o futebol. Não, claro que não. O Benfica é, sem dúvida, para ti, é o teu clube, já dá muitos anos, e tu tens... Eu tenho visto no teu Facebook, agora não tanto, desde que começou a pandemia, mas tu eras frequente no Estádio da Luz, como é óbvio, não é? Sim. Aliás, houve uma altura em que a BTV estava a fazer umas transmissões dos jogos, e essas transmissões dos jogos eram vendidos para canais internacionais. E houve um dia, já aqui há alguns anos, 6, 7, não faço ideia, houve um dia em que na Eusébio Cup alguém teve a ideia de, então porquê que não fazemos isto, não temos um comentador em inglês? E amigos para aqui, amigos para ali, quem é que tu conheces, quem é que tu não conheces, e alguém me telefonou, e alguém me desafiou para essa brincadeira, porque o Helder Conduto está lá, e muito bem, a fazer o trabalho em português. Eu, apesar de ter começado a fazer relatos em rádio, já não, há muitos anos que não faço relatos, e então convidaram-me, desafiaram-me. Não eras rapaz para ir fazer os comentários do jogo do Benfica em inglês? Era. E falei com um amigo meu, que por acaso é sportinguista, mas que foi comigo, ele esteve muitos anos em Inglaterra, foi servido de meu comentador, e ele dizia com graça, mas eu não sei, eu percebo pouco disto, só se eu fizer os comentários como eu ouço no FIFA. Está bem, tu comentas à vontade, tranquilamente, fazes como ouves no FIFA, não faz mal, eu faço as perguntas, ajuda-me a respirar só, e eu faço o comentário do jogo, que não é um relato tão corrido como na rádio, não é? Há tempo para respirar. E tu de vez em quando entras e está tudo bem. E fizemos, e correu muito bem. E depois, um ano depois, curiosamente, dizemos, então em vez de fazermos só o Eusébio Cup, e se fizéssemos a temporada? E fizemos assim. Fiz, 3 temporadas, por aí, a comentar os jogos do Benfica em inglês, o que para mim me dava um enorme prazer. Tinha dos melhores lugares da casa, tranquilamente. E era uma... o teu Benfica. E obrigava-me a ir, de facto, ao estádio sempre, portanto não havia cá desculpas para não ir, porque às vezes está mais frio ou está a chover ou uma coisa qualquer. E foram tempos muito felizes, foi muito engraçado. Claro que fora disso, mesmo com o meu miúdo, gostamos sempre de estar no Estádio da Luz, agora já tenho muitas saudades, que já há muito tempo não vou lá. Mas esses tempos foram tempos muito engraçados, porque às vezes surgem assim estes desafios que não estavam programados, não é? Não,
perguntassem há 10 anos ou há 20 anos, pronto, faz parte dos teus objetivos ir comentar jogos de futebol em inglês? Não fazia parte dos meus planos. Já em português também não fazia, porque os relatos de futebol foi uma coisa muito engraçada, que eu comecei quase assim a brincar com os meus amigos na escola primária, era mesmo muito a brincar, não tinha jeito para jogar, e então punha-me lá em cima do muro a inventar uns relatos na brincadeira, né? E depois, um bocadinho mais tarde, quando a voz começou a mudar, e nós já tínhamos Spectrum e Commodore, e eu também gostava muito de fazer isso enquanto estávamos a jogar uns com os outros e de fazer os relatos. E até que surgiu a oportunidade de fazer em Peniche, tive precisamente fazer o relato de futebol, e foi o meu início na rádio começa pelo futebol. Era isso que eu te ia perguntar. As tuas origens na rádio começaram em Peniche, na Rádio Litoral de Peniche. A primeira rádio onde eu pus os pés em Peniche era a Rádio Peninsular, que era nos Bombeiros, e nós tínhamos duas rádios na altura. Aquilo, Peniche era uma terra muito rica e tínhamos duas rádios no tempo áureo das rádios piratas. E então, uns amigos meus faziam um programa, eu penso que aquilo se chamava Nascidos na América. Ele deve ter sido depois do Born in the USA, deve ter sido uma coisa inspirada nisso, deve ter sido alguns por ali. E eles faziam Nascidos na América e eu fui lá, era o Emanuel Soares, que depois deixou a rádio e agora é fadista, enfim. Mas olha que eu estou de volta à rádio. E o outro amigo meu, que era o Helder Filipe Leitão, e comecei assim, e depois comecei a achar graça àquilo, comecei a fazer a técnica, e houve uma altura que alguém não foi, e eu tinha que entrar dentro do estúdio, só para dizer, boa tarde, a Joana hoje não pode vir porque está doente, mas estou cá eu, sou o Carlos e vamos a isto. E está aqui esta música. E eu, para dizer isto, devo ter tremido 57 mil vezes, como qualquer uma, 57 mil vezes, e aquilo saiu uma belíssima. Enfim, porque nós, nessa altura, e a ti deve ter acontecido o mesmo, nós tínhamos que prestar provas, não é? Nós tínhamos que ir fazer um casting, tínhamos que ler, já não me lembro, mas tínhamos que ler um texto, tínhamos que improvisar, uma série de coisas assim. Eu depois prestei, muito mais tarde, prestei uma série de provas. Não foi para entrar para a Renascença, curiosamente, mas foi para a Mega Hits, que é do mesmo grupo, que na altura era a Mega FM, que estava a começar, que estava a dar os primeiros passos. Mas nesses primeiros tempos, lá fiz também as provas todas, e aquilo lá foi. E já não me lembro bem, mas durou pouco tempo. Essa história na Rádio Peninsular durou pouco tempo, porque eu penso que a grande maioria, depois dos locutores, terá passado para a Rádio Litoral, e depois o que estava a dar era a Rádio Litoral, por aí fora. Depois eu estava a estudar à mesma. E alguém, em conversa com o meu pai, penso eu, alguém terá dito, também não era o teu filho, também gosta de fazer relatos, ou o meu pai terá dito, o meu filho também gosta às vezes de brincar com isso. E fui desafiado para fazer. E comecei de facto a fazer relatos nos primeiros tempos de rádio, que era uma coisa muito difícil de fazer. Quem nunca fez, é uma coisa muito difícil de fazer, né? Não é nada fácil. Não é fácil. Quando foi mais a sério, o Peniche estava na segunda divisão e nós tínhamos que andar a fazer o centro do país de uma ponta a outra. O Peniche ia jogar com o Benfica de Castelo Branco e, portanto, lá íamos nós, ao domingo de manhã para Castelo Branco e fazer um relato à tarde e depois voltava mais o professor Monteiro, José Monteiro e o Francisco Rachão. E fartei-me de ouvir nessa altura o Mingos e Samurais do Rui Veloso. Foi um álbum que nunca mais me saiu da cabeça, porque o Mingos e Samurais foi dos álbuns que eu mais ouvi na vida nessas viagens, e aquilo punhas a cassete para um lado, depois viravas para o outro, e as viagens eram longas, e portanto aquilo fartou-se tocar muitas vezes, e no Campo de Peniche também, muitas vezes no antigo Baluarte também fiz uma série de muito tempo de relatos de futebol, numa altura em que era tudo muito ingênuo, não é? Era tudo muito experimentalista também. Nós gostávamos de fazer as coisas, de experimentar, de criar coisas novas. Eu lembro que tínhamos colegas em estúdio que estavam aí com um fone a ouvir ou a Renascença ou a Antena 1 e a tirar resultados, enquanto o outro fone era os fones de emissão, e estava a acompanhar a emissão. Tinha que fazer, quando eu fazia as pausas, ou tempo e resultado, uma coisa qualquer, tinha que lançar a publicidade e por aí fora, e com o outro ia tirando resultados. Isto era uma coisa difícil, isto não é para qualquer um, isto obrigava a um grande esforço. Isso que me estás a dizer foi um pouco também o que eu passei na Rádio Margem,
a telefonia do Oeste, que era a rádio uma das rádios de Caldas da Rainha, nessa altura, e foi exatamente como eu comecei. E eu tinha que ouvir os relatos na tarde desportiva e depois escrevia um papelinho e entregar ao estúdio quando havia alguma alteração, quando havia alguma coisa. Portanto, isso é um início sempre fantástico na equipa de desporto, não é? Ainda, e nessa fase, não, e depois nessa fase ainda tinhas outra coisa, que era, e tu também passaste muito tempo, já lá chegamos, também passaste muito tempo do lado de cá na técnica, porque toda a gente começava pela técnica, não é? Toda a gente começava a pôr, estar cá fora a pôr a publicidade, a alinhar as publicidades todas em cassetes e a tratar daquelas coisas todas. E muitas vezes, aconteceu mesmo muitas vezes, e a ti também deve ter acontecido, um dos decks de cassetes estava estragado, tu tinhas que estar a pôr a publicidade só num deck, mas já fazias aquilo tão rápido, já tirava, injetavas tão depressa uma cassete e punhas a outra, que aquilo quase não se notava nada, tal era a rapidez com que fazias aquilo. E depois, muitas vezes, que era aquilo que era ao princípio do autoprado, muitas vezes depois já quase nem precisávamos de técnicos, estávamos nós cá do lado de dentro, ou punhamos um disco e vinhas cá fora fazer a técnica e pronto, era um one-man show e fazíamos aquilo tudo. Não, isso Quando nós foi nos uma altura... conhecemos, ainda não, quando nós nos conhecemos ainda estavas tu cá do lado de fora. Sim. Tu passaste depois da Rádio Litoral de Peniche para a Rádio Clube de Caldas, nos estúdios da Cardeal Alpedrinha, no bairro de Cerneiros. Verdade. E há uma semana, mais ou menos, quando nós falámos, houve uma situação que tu me falaste que eu acho que era... e que realmente já não me lembrava, que era o facto de levantavas-te muito cedo para vires fazer o programa da manhã. Muito cedo. Eu já não me lembro. Como é que fui parar a Caldas? Sei que a certa altura ouvi dizer que estavam a fazer testes à procura de novas pessoas. Já não me lembro bem como é que eu lá fui parar. Provavelmente estavam à procura de novas pessoas. Isto foi numa altura, foi a primeira vez, assim, o primeiro diretor de programas mais pró nós tivemos, que era o mítico CDS, Carlos Dias da Silva, que não me recordo onde é que ele estava a trabalhar, se era na CM, se era na Antena 1, mas sei que ele fazia uma perninha assim por fora. Acho que passados estes anos todos já podemos dizer isto, não faz mal nenhum. E eu fui a Caldas fazer esses testes, ou oferecer-me, olá, cá estou eu, gosto de fazer rádio, vocês estão à procura de alguém, não estão, enfim. E o Carlos gostou, bem, deve ter gostado muito, ofereceu-me o programa da manhã. E eu não tinha como dizer que não é? Eu assim, bom, venho-te nisto para aqui. A Rádio de Caldas, na altura, era uma coisa brutal, comparado com as instalações de qualquer rádio, de muitas rádios, eu vou-te dizer. Ao longo da minha vida, hoje não, hoje a Renascença tem instalações novas, e isto também já se passaram 30 anos. Passaram-se 30 anos. Mas há 30 anos a Rádio de Caldas tinha umas instalações brutais. Não. Passei muitos anos por muitas rádios e muitos anos depois que nenhuma tinha instalações como tínhamos em Caldas. Tínhamos de facto umas instalações incríveis. E eu disse, bem, agora não posso dizer que não é? Como é que eu agora posso dizer que não venho fazer o programa da manhã? O problema é como é que eu chego às Caldas às 7 da manhã. E essa é que era a dificuldade. E então eu tinha que sair, efetivamente, de São Bernardino, que é a minha terra, ia até aos Casais do Júlio. O meu primo, na altura, trabalhava na rodoviária, na garagem e nas Caldas. Ele dava-me boleia de moto até à Autoguia da Baleia. Eu, na Autoguia da Baleia, apanhava o autocarro até à garagem das Caldas. E depois ainda tinha que andar, não sei quantos quilómetros são. 2 quilómetros, talvez. 2 quilómetros, se calhar, não, se calhar até eu mais, tinha que andar até estar na rádio às 7 da manhã. Às 7 da manhã, começar a fazer programa, fresco e bem disposto. Bem, acordado estava. Acordado já estava. Já pelo menos 2 horas levavas tu Sim. de caminho, não é? Já tinhas. E depois havia lá uns míticos pequenos almoços, que os senhores tinham o café ao lado. Eles faziam umas sandes, que eu gostava muito das sandes, porque eles não eram míticos no fiambre nem no queijo. Eles punham, de facto, uma quantidade substancial e, portanto, os pequenos almoços lá, recordo com saudades esses pequenos almoços, que aquilo eram bons, eram mesmo bons. Mas não foi a primeira vez, não foi a primeira nem foi a última
que exigiu assim algum esforço em termos de rádio. Eu lembro-me de andar a fazer um ano em Peniche, em que eu ia, fez-me bem à saúde, em que eu ia de bicicleta de São Bernardo para Peniche, são 10 quilómetros, depois vinha de bicicleta a almoçar a casa, depois ia depois do almoço e depois vinha ao final do dia. Portanto, fazia ali uns 40 quilómetros por dia, que não era nada mal, só fazia bem à saúde. E então, há alguns sacrifícios, quando se fala em alguns sacrifícios de rádio, alguns sacrifícios, depois já ficaram para trás, nós às vezes esquecemos disso. Mas pronto, mas eram bons. Esses são bons sacrifícios. Chegavas lá com caixa de ar, tinhas capacidade para ler 2 frases inteiras sem parar para respirar. Sem dúvida. O tempo que tiveste na Rádio Clube de Caldas, onde trabalhámos em conjunto, na altura fazia mais técnica, foi um momento bom para ti? Em Caldas foi um momento espetacular, porque, lá ver, nós conhecemos aí, não é? Nós conhecemos nessa altura, tu não sei se já estavas há muito tempo, se já fazias rádio há muito tempo também ou não. Já fazia algum. Já fazias há algum tempo. Já. E eu já não me lembro bem de qual é que era aquela grelha, mas eu acho que aquela grelha era uma grelha de luxo. Ainda hoje tenho ideia que nós tínhamos uma grelha a equipa era de luxo, fantástica, sem dúvida. Eu fazia amanhã, depois o Rui fazia 10 presumo eu, e assim por aí. Rui Salvador, exatamente. Rui Salvador. A Luísa Gameiro depois fazia o início de tarde, ou até meio da tarde, sensivelmente. Eu já não lembro quem é que vinha. Depois, ao final da tarde, já não lembro quem é que fazia ao final de tarde. Eu acho que era o Paulo Romão. É capaz, o Paulo também foi capaz. O Paulo depois também, pouco tempo depois, também se juntou. É capaz de ser ele já fazer ao final de tarde. E depois tínhamos aquele senhor mítico, pá, que eu não lembro o nome, que ele fazia às madrugadas, eram... fantástico. Infelizmente já faleceu, Carlos. Sim, aquilo foi... Era um que era do Bom Barral e epá, eu estou-me a tentar lembrar o nome dele, que ficou célebre a frase que ele diz, que era o Bryan Adams. Não sei se te lembras disso. Vamos ouvir o Bryan Adams. Como é que ele se chamava? Pá? Já não me lembro. Mas olha, sei que não me consigo lembrar. Durante muitos anos era ele que fazia aquilo. E portanto, quer dizer, nós tínhamos ali uma grelha diária muito, muito consistente. Eu acho que muito consistente. Era uma rádio local, mas que eu acho que podia ser perfeitamente uma rádio regional, não envergonhava rigorosamente ninguém. Podia ser uma rádio da região oeste com grande potencial, mesmo com grande potencial. E nós aqui ainda estamos a falar de outras pessoas que depois não aparecem tanto em antena, o Vitor Morgado, o Irra, o Tosé, enfim, muita gente. Estas coisas são péssimas porque nós esquecemos depois de mencionar o nome de alguém. Já foram convidados aqui que vão passar também já passaram, aliás, porque o teu programa já é mais adiante. Já é mais adiante, o Vítor Morgado foi o programa número 2, tivemos também o António Campos, tivemos também ainda outras situações, ainda vamos ter também aqui o António Carvalho, que na altura era jornalista, que era porteiro do Green Hill, do clube, e ele saía às 7 da manhã lá e vinha fazer as notícias em direto às 8, que isto era fantástico, as coisas que se faziam na altura. Era amor à arte, era um bocadinho amor à arte. Que era o que acontecia, porque nesses tempos, quer dizer, nós tínhamos a figura do funcionário, não é? Daquele responsável que estava lá sempre para assegurar as horas de emissão daqueles que não iam. E ainda vai lá, ainda as pessoas não falharem muito, ainda era uma sorte. Porque, efetivamente, as pessoas estavam lá por amor à camisola. A maior parte estava por amor à camisola. E isso era das coisas que chegou-me a acontecer em Peniche, muitas vezes, que era das coisas que eu não gostava nada, que era ter que fazer horas seguidas de emissão sem haver nada para dizer. Sem haver grande coisa para dizer. E tinha de estar ali 5 horas daquilo, 6, enfim, olha, vamos embora. E às vezes ao domingo de manhã, que ainda estavas meio a dormir. Exatamente. Olha, mas depois, tu, entretanto, entras na universidade, deixas um pouco a Rádio Clube de Caldas de lado, não deixaste na totalidade, estavas só disponível. Ainda fiz uma perninha, porque eu de Caldas a Lisboa, ainda trabalhei ali, não sei, 1 mês, 2, 3, não sei.
na Rádio Oeste, que agora é Oeste Mais, não sei. É a Rádio Oeste, acho que continua a ser a Rádio Oeste. Ainda trabalhei ali 2 ou 3 meses. Só a fazer quase tempo para ir para a faculdade. Depois fui para a faculdade, fui para a Católica, estudar Comunicação Social e Cultural. E sim, durante os anos de faculdade não fiz nada. Não, pá, gravei um spot ou outro, mas foi mesmo só assim uma coisa muito esporádica. E o que fiz durante esse tempo da faculdade foi no boom dos canais de cabo, em que nós começámos a ter muitos documentários e os documentários eram dobrados. E então ainda trabalhei bastante nisso, já nos últimos anos de faculdade. Foi uma coisa que, entretanto, depois deixou de existir, porque passamos a ter as coisas todas legendadas, que é uma pena, eu percebo, é mais barato, mas é assim mesmo. Mas mesmo para crianças, se o princípio é ser um princípio didático, eu acho que nessas coisas os espanhóis, por exemplo, não facilitam nada. Aquilo é dobrado, temos pena. Nós escorremos muitas vezes das legendas, acabas por retirar algum tipo de trabalho, mas não é só retirar o trabalho, é porque aquilo sendo dobrado pode ser dos 5 aos 95, não é? Exato. Qualquer miúdo percebe, ou qualquer pessoa com mais dificuldade de visão, ou mesmo às vezes já de audição, mas levanta um bocadinho mais o som, e aquilo resulta. E essa coisa foi uma coisa que deixámos de ter. Portanto, foi a única experiência que eu mantive com os microfones até ao final da faculdade, foi isso. Depois no final da faculdade, era o que eu estava a dizer há bocadinho. A Renascença. Eu quando estava a acabar a faculdade, isto foi em 98, no ano da nossa grande expo. E quando estava a acabar a faculdade, a Mega estava a nascer. E então eu fiz uma série de provas para a Mega. Chegámos, éramos 12 ou 15, pronto, estávamos nos finais. E aquilo ficariam menos 3 ou 4 pessoas, pronto, dos 12 ou dos 15, eu já não lembro do número, mas sim, se calhar eram para ficar 12 em antena, portanto, dos 15, 3 não iriam ficar. Mas eu tinha esperança de ficar, como é evidente. Só que, no entanto, já, como tinha o curso a concluir, e uma das últimas cadeiras que eu fiz foi rádio. E quem dava as aulas de rádio na Católica, como se deve calcular, era gente que estava ligada à Renascença. E, portanto, eu já fui fazer o estágio, nós tínhamos um estágio final de curso, eu fui fazer o estágio, só escrevi no estágio, basicamente. Não dei voz, mas pronto, foi mesmo escrever, quase. Me diziam com graça, mas era uma piada habitual, que era, tens uma belíssima voz para estar a escrever à máquina. E então, como estava já lá, acabei por o António Sala namorou-me um bocadinho, também não foi preciso namorar muito, eu fiquei convencido a ir para a Renascença, porque eu já não tinha 19, nem 20, já tinha 26 ou 27, uma coisa qualquer, e ele achava que eu tinha muito mais caminho para fazer na Renascença, sendo mais fresco e mais novo para a Renascença, mas para a Mega já era mais velho, portanto, quer dizer, aos 27 ou coisa assim, dali a 3 anos ou 4 anos já seria uma voz mais velha para a Mega, sequer para miúdos mais adolescentes e coisas do género. Portanto, aquilo não foi preciso pensar muito, e eu pensei, ok, pronto, vamos embora a isto, até porque a Renascença na altura era a rádio líder em Portugal, e vamos embora. E tem sido onde tenho estado. Desde essa altura tem sido onde tenho estado. Olha, eu por acaso tive a oportunidade de visitar várias vezes na Renascença. Uma delas até foi quando também fiz um teste para a Rádio Sim e que cheguei até aos últimos testes, mas infelizmente, pronto, eu não sei em que lugar é que fiquei, não sei se fiquei em segundo, se fiquei em terceiro, o que é certo é que cheguei lá. Faltou-te um bocadinho assim. Foi, exatamente, faltou-me mesmo aquele bocadinho assim. Portanto, quando se fala em cunhas em Portugal, meus amigos, esta é a verdadeira história de que nem sempre há cunhas. É verdade, é verdade.
mas deixa-me dizer-te que não tive nada a ver nem para o bem nem para o eu sei que não, mas soube mesmo muito bem ter participado nesse teste e sobretudo ter sido colocado à prova até ao final, até à prova final, e sobretudo também porque estive ao pé de ti, estive ao pé do Paulo Romão, que eu já não estava convosco já há algum tempo, e isso foi extremamente interessante e foi fantástico ter ido aos antigos estúdios da Renascença, que agora já devem ser um alojamento local para aí, não? Creio eu, não? Já são. Eu penso que já estão abertos. Eu não sei se com esta história da pandemia se já abriram efetivamente, mas como te pinta, ali naquela zona no Chiado com muito bom ar. Eu não sei se tenho dinheiro. Eu gostava, se calhar, qualquer dia de ir. Okay. Aqui era, neste terceiro andar era o meu estúdio. Não sei se terei dinheiro depois para exatamente. Uma noite. Mas olha, eu recordo-me exatamente tu me mostrares o estúdio onde era feito o Despertar. E tive também a oportunidade, numa dessas visitas, de conhecer também o António Sala, que eu não conhecia, através de ti. Tive a oportunidade de o conhecer, apesar dele já na altura não estava ali muito, pronto, ele já... Não, ele já não devia estar ligado à direção de programas na altura já. É, exatamente. E foi uma casualidade, foi mesmo uma casualidade ele estar ali, tu apresentaste-me, e eu achei fantástico, porque não é todos os dias que nós podemos gostar ou não gostar. E eu na altura eu posso dizer isto, que era uma coisa engraçada, que eu até lhe disse a ele na altura, o meu pai ouvia o Despertar logo a partir das 7 da manhã com a rádio Altos Berros. Eu acho que nós da nossa geração também praticamente crescemos com isso, não é? Que era o Despertar, era o programa de rádio, ponto. Eu acho que tens sempre fazer a justiça a uma figura que na rádio, eu acho que é mítica, não é? Mas tens que sempre fazer a justiça quando há pontos na história em que claramente há um antes e há um depois. Há uma maneira de fazer rádio antes e há uma maneira de fazer rádio depois. E quanto a isto, que podes gostar muito, pouco ou nada, mas é impossível não dar o valor, não reconhecer o valor daquilo que foi feito. Sim, sem dúvida. Aliás, eu na altura ouvia, não gostava, e eu acho que é mais o trauma do meu pai colocar a rádio em altos berros. Mas uma coisa é certa, hoje em dia, como profissional de comunicação, eu dou muito valor exatamente a isso que tu estás a dizer, porque há um antes e há um depois. Basta ao teu pai dizer que gosta muito, e se tu tens 15 anos, tu não vais gostar nada, como é evidente. É exatamente. É correto. É que não há conversa, com certeza. Não quer gostar da mesma coisa que os nossos pais gostam. Gostamos de coisas muito mais novas e muito mais modernas. Agora, enquanto profissional da rádio, é o que estás a dizer. Vais buscar onde é que tudo foi feito. Onde é que foi inventado, foi criado. E está tudo ali. Foi tudo feito ali. Dificilmente fazes uma coisa espantosamente nova que não tenha sido já feita e criada ali. E, portanto, como profissional, retiras ali muitas lições e aprendes muita coisa para a vida. Olha, Carlos, tu tens uma ligação especial com o António Sala. Eu tenho uma ligação muito especial com o António Sala. Foi um grande mentor meu e foi padrinho do meu casamento também. Tenho uma relação de grande amizade, de grande respeito pelo António. Porque também, de alguma maneira, quis sentir ali que também era um marco importante na minha vida e nestes amores da minha vida, e acabou por ser uma pessoa que também esteve comigo num momento, obviamente, importante. Não sei se deu sorte, se não, mas eu ainda estou casado. E... deve ter corrido bem nesse aspecto. Tudo bem. É bom. Nós começámos a conversa a brincar um bocadinho com o Sporting, com o Benfica. E eu acho que aquilo que acontece às vezes também com as rádios em Portugal, também tens os clubes grandes, não é? E tu, se tens que jogar todos os dias ao lado do Eusébio e do Figo e do Ronaldo, tens que abrir a pestana, não é? Tens que dar pelo menos um toquezinho na bola, não é? Senão, mesmo que fiques no banco,
tens que perceber qualquer coisa daquilo, porque a qualquer momento podes entrar para jogar. E nesse aspecto eu acho que a Renascença sempre foi uma grande escola, continua a ser uma grande escola. O grupo Renascença, a RFM, a Mega, e chegou a ser assim, agora assim já não existe, mas existem as outras três rádios à mesma, e sempre formou muito boa gente. Depois, nem todos ficaram ali, outros seguiram outros caminhos, outros foram para a televisão, outros montaram uma empresa, enfim, isso a vida depois cada um segue caminhos diferentes. Mas em termos de rádio, sim, uma escola fantástica, porque eu acho que passas ali, depois passas em qualquer lado. A partir dali levas o roadbook para te lançares à aventura. Carlos, tu estás ligado à Renascença já há muitos anos. Como é que tu vês a evolução da rádio durante estes anos todos? Começaste nas rádios piratas, na Rádio Peninsular. Como é que tu tens visto esta evolução tecnológica das rádios? Eu isso acho lindamente. Tudo o que seja para ajudar, nós não podemos dizer que não, porque para já é errado, não é? Até estás a bater com a cabeça contra uma pedra e não te leva a lado nenhum, e só te afasta e põe-te fora. Saltas fora da carroça. Portanto, tens que aproveitar aquilo que vem de novo e utilizares. E depois, quer dizer, também é fantástico, porque hoje uma edição de uma entrevista é uma coisa muito mais fácil do que era de antes. Se tens só uma pista com som, para estar ali a postar o som, trabalhas muito facilmente. Se tens que juntar 4 ou 5 pistas para montar um spot ou uma reportagem, melhor, já estás a trabalhar com fita, a ouvir, bem, deve ser aqui. Nesse aspecto, é um salto brutal. E depois, aquilo que te permite também fazer, em termos de emissões de rádio, permite concentrar muito no conteúdo que tu tens, porque tens de trabalhar o conteúdo, porque as pessoas querem ouvir coisas novas e diferentes. As pessoas querem ser surpreendidas, não é? De alguma maneira a rádio existe porque as pessoas querem ser surpreendidas, senão punhas a tua lista do Spotify a tocar e já sabias o que é que contavas e E como as pessoas querem ser surpreendidas, tens que lhes dar alguma coisa nova. E eu acho que essa é a vantagem da rádio. É aquilo que permite à rádio continuar a sobreviver, apesar de já ter a sua morte anunciada há não sei quanto tempo, é isso que permite continuar a sobreviver. E permite essa coisa de tu poderes mexer no programa a qualquer altura. Eu até posso gravar um programa hoje que é para amanhã, depois há ali um bocadinho que eu não quero e que vou retirar e que vou pôr outra coisa. A tecnologia deu-nos uma ajuda, uma coisa fora de série. Depois, ninguém te pode ir mexer nas rotações do disco, ninguém te troca as rotações do disco, ninguém te tira as agulhas do disco, que eram umas praxes que nós também gostávamos de fazer. Portanto, aquilo bate sempre certo. À partida bate tudo certo. A única coisa que podes esquecer é de ligar o microfone, mas isso foi que não te esqueces de ligar o microfone. E eu acho que nesse aspecto, negar a evolução da rádio é uma coisa de louco. Porque, inevitavelmente, há caminhos que a tecnologia nos vai dando. Eu não sei durante quanto tempo é que vão ser ainda necessárias todas as informações de trânsito, por exemplo, para dar um exemplo. Tu hoje chegas, metes o teu destino em qualquer aplicação que tu queres e chegas e vais e chegas lá no instante. E também vai acontecer com as rádios. Tu, a partir do momento em que podes começar a duplicar o teu ecrã do tablet ou do telemóvel para o teu ecrã no tablier, que é uma realidade que aí temos, entras também em concorrência com todo o resto do mundo. Entras em concorrência com todas as aplicações da TV Cabo, de YouTube, de todos os podcasts do mundo inteiro. É toda uma concorrência da pesada. É uma concorrência da pesada que vais ter, porque já não é só da rádio que estás a falar. Porque a partir desse momento, aquilo que tu tens dentro do teu carro é o mundo inteiro. Sim, exatamente. Isso já é uma realidade. Carlos, deixa-me dizer-te uma coisa. Já não és tu o meu concorrente, pode ser o João Soares. Exatamente. Porque nós que hoje em dia no carro podemos escolher aquilo que já nós queremos ouvir.
e passa um bocado também por aí, por esses conteúdos. Olha, diz-me uma coisa, quais foram os melhores momentos que tu passaste na rádio e aqueles menos bons? Diz-me lá. Não sei. Passei de certeza. Passei alguns menos bons, de certeza. Sim. Eu ia dizer, do menos bom, mas não, para mim não foi menos bom. Enfim, estava-me a lembrar quando foi a Amália, quando a Amália foi para o Panteão. Que... Tens uma visita. Tenho uma visita. É o Rocky. O Rocky, muito bem. Bem-vindo, Rocky. É o irmão do Thor. E quando a Amália foi para o Panteão, eu lembro-me de... Assim, bem, agora vais por aí a Amália. Vais fazer a reportagem e não é uma coisa que eu faço muito habitualmente, ok, mas lá fui eu. E eu não tinha sequer uma credencial, não tinha nada. Tinha um telefone na mão e eu olhei para dentro da minha gaveta e tinha, nós no ano antes, ou 2 anos antes, numa festa de Natal, oferecemos aos ouvintes da Renascença o espetáculo do La Féria, o Amália. E então olhei para dentro da gaveta e tinha uma credencial desse espetáculo. Assim, nem é tarde nem é cedo, eu veio aqui ao peito. Pelo menos diz Renascença, não é? É que dizia Renascença e Amália. Ok, pode ser que isto passe como credencial. E a verdade é que eu entrei, eram outros tempos, entrei no Panteão tranquilamente, as mais altas individualidades todas lá, entrei com a maior das calmas, fiz o meu trabalho e vim embora como se nada fosse com uma credencial do Politeama, do Filipe Laféria, que não se via à frente, felizmente, mas sem problemas de maior. Também, falando nisso, houve, quando o Papa veio cá em 2000, penso que terá sido em 2000, foi a única vez na vida que fui para Fátima e fui para Fátima fazer trânsito. Foi a única vez na vida que eu fiz trânsito e foi preciso o Papa cá vir e fui fazer para Fátima. Tens momentos muito giros de emissões ao vivo. Eu lembro-me de estar no Porto quando o Porto ganhou a Liga dos Campeões em 2004, que foi uma aflição para mim, foi uma aflição literal, neste sentido, é que eu tive uma tarde inteira sentado em cima de um palco virado para uma praça, nós não tínhamos nenhuma casa de banho a menos de 1 quilómetro de distância, e tu estás uma tarde de sol a beber água, que é impossível, lá estás sem beber água, e depois quase a rezar para que aquilo acabe, porque... Tens que ir à casa de banho. E nunca mais eram horas de ir embora. Sei lá, Rock in Rio. O Rock in Rio é sempre muito engraçado. Ainda por cima, o Rock in Rio tem aquela particularidade que é de 2 em 2 anos, portanto ganhas saudades. Exato. Não é aquela coisa todos os anos, não é? É todos os anos e portanto aquilo nem chegas quase a ganhar saudades. Assim, 2 em 2 anos tu ganhas um bocadinho de saudade. E já fizeste emissões muito giras, muito divertidas ali. Agora, eu também passei muito tempo a fazer entrevistas, ainda hoje faço muitas entrevistas. Neste momento, um dos programas que eu tenho é de música portuguesa. Portanto, falo de música só com os nossos artistas. Mas anos e anos e anos fiz com toda a gente. E toda a gente podia ser o Nicolau Breiner, olha, a Maria João Abreu. Eu estive agora, ainda não a tinha, estava a pensar quando é que foi que nós tivemos, já não me lembro, já foi há muito tempo, e andei e pesquisei na net rapidamente e apareceu-me logo a minha imagem, a imagem dela nessa altura. Mas já me aconteceu estar em estúdio e ter nesta coisa os artistas ou os políticos estão muito habituados a estas andanças. Depois há pessoas que têm coisas muito interessantes para dizer, mas não estão habituadas a comunicar. Não estão. E aconteceu precisamente isso. Uma vez aconteceu mais vezes, mas eu só contar esta história. Estava com um senhor que eu comecei por pôr o microfone à frente e aquilo não furava nada. Falava muito baixinho, de facto. Falava assim muito baixinho, aquilo não dava. E eu fui buscar uns headphones e quase que lhe pus o microfone dentro da boca para o senhor falar. Mas o senhor continuava, de facto, a falar assim baixinho. Falar assim. Assim baixinho. No entanto, contava histórias maravilhosas. E eu assisto. E é uma pena. Uma das histórias que o senhor me estava a contar
ele começou por me dizer que nós gostamos muito de Portugal, é um país que gosta muito de impostos. Pronto. E então, isto já no século XIV, penso eu, foi criado um imposto sobre o pipo novo, sobre o vinho novo. E as tabernas tinham que... Não havia autocolantes, né? Não dava para colar um vidro. Exatamente. Nem para imprimir o papel. E então como é que os taberneiros mostravam que tinham pago o imposto? Era através de uns ramos de loureiro que tu penduras na parte de trás do balcão. Que ainda hoje a Tasca Express tem Tem um ramo de loureiro, exatamente. Mas não seja para a bifana. Mas não eram os senhores que iam buscar os ramos. Eram as mulheres. Só que as mulheres que, por norma, frequentavam as tabernas não eram mulheres bem vistas, né? Eram mulheres de... Exatamente. Ora, e como é que se chamam as mulheres que vão buscar ramos? São as rameiras. Rameira. E é daí que vem a origem da expressão. Pronto, agora imagina isto. É difícil de perceber. Então, tu passas por imensas histórias ao longo da tua própria história na rádio, que tu nem sempre... Quando te queres lembrar, depois às vezes não te lembras efetivamente tudo. Isso é uma realidade, e acontece muito comigo, porque assim, eu já não sei quantos anos é que tu tens de rádio, mas é assim, eu já vou para lá dos 30, não é? E tu também. Sim, eu efetivamente nunca contei, porque eu não tenho ideia. Porque eu não sei de quando é que é de contar, porque se for contar, quando foi para a Peninsular, não sei, tinha 13 ou 14. Foi para aí em 87, 86, 87, as rádios locais encerram em 1989 para a legalização. Sim, mas já não sei se 86, se calhar 86. Eu nasci em 71, portanto 86 teria 15. Eventualmente, portanto, se for a contar desde essa altura, portanto, dos 15 aos 50 já são 35. Eu tenho que fazer contas, mas portanto não sei exatamente qual é que é o momento, mas pronto, se for a contar então desde o início, sim, será isso. Isso é uma realidade, e nós que andamos aqui já desde essa altura, que foi mais ou menos também. Olha, eu sou de 72 e comecei com 14 anos na Rádio Margem. Portanto, tu és de 71, começaste também. Devemos andar mais ou menos aliás, mais ou menos todos aqui na zona. Neste momento, até posso dizer, esta semana, e porque nós estamos a gravar isto ao dia 16 de maio de 2021, ontem foi feriado municipal nas Caldas da Rainha, e um dos galardoados com a medalha de mérito municipal foi o nosso colega, o João Carlos Costa, que recebeu exatamente pelos seus 35 anos de carreira. Portanto, nós não andamos ali muito longe disto, não é? Não. Quero a minha medalha, só chuva. Pensa quem? A quem é que pedimos? Eu acho que tu devias pedir ao município de Peniche, porque realmente tu levas Peniche... O Conselho de Peniche, mas tu levas o Conselho de Peniche muito à frente. E sobretudo a tua terra, São Bernardino, que tu elevas à melhor terra do mundo, não é? E arredores. Não posso fazer muita publicidade, depois há muita gente que descobre e é mais complicado. Lá está. Eu nasci nas Caldas, é o que eu estava a dizer. Nasci nas Caldas, mas foi força das circunstâncias. Porque foi no Monte Pio, enfim, fui à maternidade nascer, mas eu sou natural da freguesia da Toguia da Baleia, Conselho de Peniche. E sim, eu acho que nós temos todos que ter orgulho nas nossas raízes, sejam mais humildes ou menos. São as nossas raízes, é lá que está o início de tudo. Eu acho que para nos conhecer, alguém para nos conhecer melhor, se calhar às vezes é preciso conhecer a nossa terra ou conhecer as gentes
da terra e os teus amigos para ficares com uma fotografia melhor ou com um vídeo melhor daquilo que tu és. E eu, de facto, gosto muito da minha... Tive sorte, também tive a sorte de ter nascido numa terra que tem praia, pronto, e ajuda. Se calhar, e uma praia peculiar. Atenção que eu desde pequenino com os meus pais, eu lembro-me de ir a São Bernardino e sem dúvida que é uma praia muito peculiar, Carlos. Eu lembro-me sempre que cada vez que tu lá ias, a maré enchia, por acaso tinha ideia disso, desde muito pequenino. Olha, mas eu tive tive... lá, pá. Nunca te vi lá. Tanto tens que dizer que vais lá. Eu nunca te vi lá. Mas eu vou-te dizer uma coisa. Eu ia lá em pequenino, agora em grande não. Agora, uma coisa é certa. Eu sei que fiz uma gravação de uma série qualquer de televisão que não sei se chegou a ser emitida ou não, contigo e com o Paulo Romão, que foi gravada em São Bernardino. Pois foi. E eu também não me lembro como é que isso se chamava. Temos que perguntar ao Romão. Tens que... O Romão, quando vier aqui, ele que faça a investigação para contar a história, que depois eu vou ver o episódio e eu também quero saber. Porque agora estás-me a falar disso e de repente fez luz, mas já não me lembro o que é que foi. Ele que trata disso, a favor, e se houver imagens, queremos ver imagens. Olha, eu não sei, eu não apareci nas imagens porque eu estava como técnico de som, lá está. Mas o que é certo é que fizemos esse trabalho. Eu também não tenho muitas ideias do que é que foi feito, mas sei que foi feito, já foi há tantos anos, foi mesmo há muitos anos e foi uma experiência incrível. Pode ser que ele tenha qualquer coisa no arquivo que eu por acaso não sei. Mas não sabia que costumavas lá passar de vez em quando com os teus pais. Por acaso estava aqui, eu estava a meter contigo, mas não tinha ideia disso. Em pequenino, epá, e posso dizer se calhar para aí até aos meus 10 anos de idade. Eu tenho a ideia de ir a São Bernardino, até porque o meu pai era, na altura, era vendedor de uma empresa nas Caldas da Rainha que se chamava Unical, que era uma empresa tipo recheio, tipo... que vendia os produtos alimentares, e ele tinha, uma das voltas que ele tinha era exatamente, passava por São Bernardino, e nós íamos lá muitas vezes porque ele ia visitar clientes e depois nós aproveitávamos e ficávamos um bocadinho na praia. Enquanto ele estava a trabalhar, nós íamos à praia, eu e o meu irmão e a minha mãe. Mas acho que é engraçado porque o meu avô, que se chamava Carlos Bastos, tinha uma loja em São Bernardino. E havia um senhor, um vendedor que era das Caldas, que eu não lembro o nome, que era muito simpático e que me tratava sempre muito bem, e é uma das memórias de infância que eu tenho, de um senhor muito simpático. Será o meu pai, Leonel Silva? É capaz. Porque o meu pai acompanha, o meu pai sempre acompanhou a tua carreira na Renascença. Então, se calhar, estás a ver? E se calhar era. E eu hoje em dia também não posso... Não lembro. Tinha 10 ou 11 anos também, não é? Ou menos. E também já não tenho ideia. Mas também não acredito que fossem assim tanta gente das Caldas que andasse lá. Até porque o comércio na altura não era... Carlos, por acaso não tenho aqui as coisas programadas para isso, porque senão fazíamos já uma ligação ao meu pai. Mas isso não precisamos estar aqui. Qualquer dia pegas no telefone e a gente trata disso. E a gente trata disso, exatamente. Às vezes há as coisas que se descobrem assim, estás a ver? De repente, é verdade. A conversa vai para um caminho que não temos nada a pensar. Olha, Carlos, nós já estamos a bater o recorde dos meus amigos na rádio em termos de tempo. Este podcast foi projetado para cerca de 20 minutos, nós já vamos com 51 minutos de gravação. És um otimista, só tu é que projetas isto para 20 minutos. Está-se a ver. Gente da rádio não gosta nada de falar, portanto 20 minutos, está bem. Se me tens dito logo ao princípio, eu podia ter dado respostas mais curtas, mas não me disseste, olha. Não interessa. O que interessa é que nós estamos aqui a conversar. O Rock in Rio Douro tens aí atrás de ti, não é? Tenho? Tens o Rock in Rio Douro atrás de ti, não tens? Tenho, sim, senhora. E o outro é o quê? O Unforgettable Fire? E o Unforgettable Fire. Ok. As coisas que tu vês. São dois bons álbuns também, faz sentido. São, exatamente. Olha, Carlos... temos mesmo que terminar, porque senão depois passa aquele limite que eu acho que qualquer dia depois fazemos uma versão 2. Trazes 2 convidados cada vez, ou 3 convidados, e depois está uma confusão e ninguém se entende.
Olha, mas isso era extremamente engraçado. 2 ou 3 convidados. Porque então teria que aumentar o programa para 3 horas. Não, isso tinhas que fazer um live, porque aí, pronto, é uma coisa para ser durante uma noite de sexta-feira e a gente vai por ali fora, não é? Exatamente. Carlos, eu quero agradecer a tua disponibilidade, exatamente por ter estado aqui nos Meus Amigos na Rádio, porque és uma pessoa fantástica, eu tenho acompanhado a tua carreira e tem sido fantástico. É brutal poder ouvir-te na Renascença, é brutal poder-te ouvir na publicidade que passa, não só na Renascença, como também na RFM, como também noutras rádios, que às vezes, porque estas coisas são mesmo assim. E acho fantástico teres desenvolvido exatamente esta carreira e teres chegado ao ponto onde tu estás. Carlos, quero-te agradecer. Eu quero te agradecer também. E sabes como é que se chega lá? É com amigos da rádio. É exato. Porque o segredo é esse. Olha, Pedro, muito obrigado pelo convite. Isto foi agora aqui. Estamos a gravar, mas para quem nos conhece, sabia que isto ia ser exatamente da mesma maneira, se estivéssemos a gravar ou não. Era exatamente assim que a conversa ia correr. Obrigado por teres lembrado. Olha, Carlos, agradeço-te mais uma vez e felicidades para a tua carreira na Renascença. Quando é que a gente pode ouvir agora? Podes ouvir, se acordares muito cedo, ouves-me todos os dias. Das 5 às 7 da manhã, só precisa que acordes cedo. Não, isso não. Ou então ouves o música.pt ao sábado, à 1 da tarde. Isso pronto. Música.pt. Hoje em dia também vais ouvir em podcast, se te apetecer à hora que quiseres. Não exatamente. Há sempre essa hipótese. Carlos, muito obrigado. Um grande abraço. Foi assim que terminamos mais um episódio dos Meus Amigos na Rádio. Este, para já, fica para a história até à altura de ter sido o Meus Amigos na Rádio mais longo. Carlos Duarte Bastos, exatamente, um grande amigo, exatamente, da rádio. Nós vamos ficar por aqui para a semana. Vamos voltar com mais um convidado que eu vou anunciar exatamente a meio da semana. Por isso, conto convosco para ver e ouvir este podcast no YouTube e também no meu Facebook. Um grande abraço a todos e até para a semana.